A rotina na clínica veterinária pode ser desafiadora, não é mesmo? E acabar consumindo um tempo valioso que poderia ser dedicado aos pets. Cuidar de documentos, pagamentos, agenda, estoque. É fácil se perder com tanta coisa, né? Por isso, o VetSmart desenvolveu a solução perfeita para transformar a sua realidade, o Prontuário Pro. A ferramenta que vai facilitar a sua rotina e a gestão do seu negócio veterinário de verdade e de uma vez por todas. E por apenas R$ 49,90 por mês. Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês mais uma vez, a convite de VetSmart e Farmina, para falar de um assunto que está super em alta, não só agora, mas vem sendo aí um assunto muito comentado, tanto dentro do consultório quanto na medicina humana, nutrição humana. Muitas pessoas têm dúvidas e querem trazer esse tipo de nutriente. A gente vai conversar sobre o que ele é de fato para dentro da alimentação de cães e de gatos. E sim, podemos, não podemos, quais são aí as respostas, né, de tantas dúvidas que a gente tem. Então eu fui buscar um pouco de informações em embasamento científico para trazer para vocês sobre a espirulina, que é um assunto aí que tenho certeza que em algum momento vai esbarrar tanto na casuística de vocês quanto nos estudos de vocês. Então, bora lá. O tema que me foi proposto era desafiador, então trazer as perspectivas científicas atuais. A gente sabe que muitos compostos naturais precisam de mais estudos, né, e de mais testes clínicos e tudo mais, mas algumas coisas muito interessantes eu trago aqui para a gente conversar. E mais uma vez agradeço a oportunidade, a confiança e o convite. Vamos lá. É essa bonita, essa é a alga espirulina, bem de pertinho. A gente vai ter bastante imagem aqui para sair do campo ali de é só algo verde, para entender quem é essa alga tão importante, tão estudada atualmente. Ela é considerada pela NASA o alimento do futuro, mas eu digo para vocês que não é o alimento do futuro, ele já é um superalimento do presente. E por que a NASA teve essa percepção, olhou para a espirulina, né, com mais interesse? Porque, para quem não sabe, os astronautas sofrem com a microgravidade. Existem várias alterações no corpo, né? Visão, perda de massa muscular, fragilidade óssea, uma série de alterações que acontecem por conta da microgravidade. E uma das formas, né, de mantê-los mais saudáveis e também em busca aí de fontes, né, que sejam resistentes lá na estratosfera, é através de tecnologias e recursos que façam sentido, que a gente sabe que alimentos que a NASA utiliza são alimentos geralmente com muita tecnologia, muito inovadores, para manter esses profissionais sempre saudáveis. E eu trago aqui duas telas, né, de anúncios que realmente tiveram esse embasamento da NASA como um alimento aí de valor nutricional muito alto, né? Então ela aprova a espirulina na alimentação do espaço. E nessa segunda tela que vocês veem, eles comentam que a alimentação ela veio dos astecas, a gente vai comentar um pouquinho da antiguidade, mas que hoje esses componentes que a espirulina traz são componentes que têm ação inibidora da inflamação. Então, para essas alterações que eu comentei que podem acontecer, que acontecem com uma certa frequência no organismo, no corpo desses profissionais, nada mais justo que buscar opções que sejam retardadoras do efeito envelhecimento, do efeito oxidante, do efeito inflamatório, através de um alimento que resiste, que pode ser desidratado e que tem um shelf life super longo. Então vamos conversar um pouquinho sobre ela, que é uma propaganda, né, que eu vi aqui pela internet, mas que tem o selo do FDA, tem vários selos de segurança e é para uso humano. Mas será que a gente pode utilizar esse tipo de nutriente ou de organismo na alimentação de cães e gatos? Vamos lá. Volta um pouquinho, para a gente conversar sobre o consumo de algas que estão aí dentro, né, do dia a dia de várias comunidades. Então, há mais de 2.000 anos, chineses, japoneses, coreanos, orientais de uma forma geral, fazem consumo de algas, né, dentro da sua alimentação diária.
Então, algumas nós conhecemos, né? Não sei se eu vou pronunciar corretamente, mas nori, kombu, wakame ou wakame, que são algas que muitas vezes a gente já comeu ou já viu em alguma culinária, né? Mas que já eram colocadas em uso naturalmente nessas comunidades, né? Principalmente em povos orientais. Os astecas também têm registros de consumo. Essa alga era extraída do lago de Texcoco, não sei se assim pronuncia, mas acredito que sim. Então, são comunidades, são civilizações bem antigas, consumindo já e buscando benefícios nesse consumo, né, de forma leiga ou de algum tipo de tradição em que os antigos passavam para os mais novos e de que alguma forma mantinha eles mais saudáveis. As civilizações mesoamericanas e africanas também. Então, a gente começa a ver que esse costume de consumir algas, né, ele vai além de uma tecnologia, mas sim de uma cultura, né, e que vem chegando e vem tomando corpo, vem se globalizando, principalmente no século XX, em que as pessoas começaram a ver mais esse tipo de ingrediente, vamos chamar assim, dentro da culinária internacional, como fonte alternativa de nutrientes, fonte também de nutrientes importantes para pessoas que são vegetarianas ou veganas, e a gente vai entender por quê. A apresentação ficou, né, muito variável, a gente consegue encontrar esse tipo de composto em pó, em cápsula, em flocos, misturada a alimentos. Então, hoje em dia, a espirulina teve uma dispersão, né, não só de nome, mas de uso também no mundo todo, né? E a NASA, como propulsora aí também da espirulina, fez com que esse composto se tornasse mais conhecido, né? E hoje faz parte da alimentação de astronautas. Não sei se vocês sabiam dessa curiosidade, eu, quando fui pesquisar, não sabia, mas fiquei muito interessada também em entender um pouco mais, né, além do que eu já conheço, mas um pouco mais sobre esses princípios que são tão interessantes. Afinal de contas, o que é a espirulina? A espirulina é um organismo unicelular produzido por bactérias. Sim, ele é um organismo que é resultado de bactérias. Então, não podemos falar que é um fungo ou é uma bactéria. Ele é um organismo unicelular que é produzido pelas cianobactérias desse tipo Arctospira. E temos vários, né, tipos aí de algas que vão desse azul maravilhoso a tons escuros de verde com oscilações. E esse suplemento, ele é riquíssimo, né, nesses compostos chamados ficocianobilinas e xantofilas, ou ficoxilas. Também são expressões que a gente pode encontrar na literatura. Ele é um suplemento considerado pelo FDA, ele é produzido por bactérias e hoje os trabalhos apontam que ele é também considerado um nutracêutico, pelas indicações e resultados encontrados aí em algumas pesquisas. E como a gente sabe, o conceito de nutracêutico ainda é muito novo, mas é a associação de nutrição, algum nutriente, a uma ação farmacológica, a uma ação que tenha, né, um resultado, né, no paciente de forma natural. Trago aqui algumas coisas que são interessantes para a gente conhecer, que é valor nutricional. Todos os alimentos têm essa tabela, né, de valores nutricionais, então, teor de carboidrato, teor de gordura, teor de proteínas, teor de vitaminas e de minerais. E o que mais chama atenção é que o teor de proteína varia ali, ó, de 57 até 65% nesse tipo de alga, né, nessa matéria-prima. Então, é um composto riquíssimo em proteína, é um composto super interessante para as pessoas que não consomem proteína animal. E, além disso, é um composto que tem baixo carboidrato e baixa gordura. Muito interessante também para a manutenção de dietas de perda de peso ou de situações em que você precisa oferecer menos ingestão calórica e potencializar a ingestão proteica, né? Muito utilizada na alimentação humana, né? As pesquisas mostram um teor aí de alta saciedade no consumo da espirulina por conta dessa composição simples assim. Além disso, ela é riquíssima em vitamina A,
e em vitamina do complexo B, a B12, embora a literatura mostre que ela não é a mesma cobalamina que nós temos circulante, mas ela é mimética à nossa cobalamina. Então, não colocamos ela como fonte de B12, mas é interessante conhecer que ela tem essa propriedade. Por isso que ali está escrito 0%, porque ela não é considerada uma fonte de vitamina do complexo B12. Ela é muito importante como fonte de vitamina A, né? Isso os trabalhos mostram bastante, inclusive as indicações para a saúde de pele. Os trabalhos em dermatologia mostram que essa ação do beta-caroteno pode ser muito interessante para pacientes com problemas de pele. Fonte também de cálcio, de ferro, de minerais. Então, é um super alimento, né? É um alimento que hoje é muito estudado, não só na nutrição, mas dermocosméticos e outras áreas da ciência, para, enfim, utilizar da melhor forma. E aí a gente tem alguns relatos, né, como eu comentei, de interesse na medicina, na nutrição e, por que não, em veterinária. Mas vamos lá, as especulações que a gente encontra por aí, né? As propriedades que são associadas à espirulina são alta expansividade em água, proporcionando saciedade, rica em beta-carotenoides, por isso cuidado aí com a saúde da pele, ação em anemias por conta da concentração de ferro, principalmente, efeitos antialérgicos, efeitos antioxidantes, reguladores de pressão arterial, reguladores de gorduras séricas, reguladores de insulina, saúde cardiovascular, provavelmente pela ação de controle de pressão arterial e de gorduras, ação anticâncer, ação na melhora, né, de pacientes com Covid e de desbiose. Mas aí, senhoras e senhores, eu convido vocês a pensar que um superalimento, ele pode ter muitas propriedades interessantes, mas a ciência precisa realmente comprovar todas essas possibilidades, né? A gente pode dizer que ele auxilia como antioxidante, ele auxilia diminuindo a inflamação, mas ele ainda é um nutracêutico. Então, cuidado aí com algumas afirmações que às vezes a gente encontra em literaturas, em matérias, e que às vezes precisam de um pouquinho mais de tempo para a gente ter certeza de que realmente eles conversam com esses temas, ok? Trago algumas literaturas bastante importantes e recentes para a gente conversar. Aqui pensando na indústria, né, como fonte aí de proteínas terapêuticas, a indústria está numa escalada de produção, utilizando a engenharia genética para potencializar a produção dessa alga e, claro, não ter um impacto ambiental, porque muita gente ainda acha que quando a gente consome alga ou oferece um alimento que tem alga ou vai usar um suplemento à base de alga, essa alga está sendo extraída do mar. E, na verdade, não. Hoje, a indústria investe muito em bioreatores, engenharia genética, para potencializar essa produção, né, e fazer com que isso seja comercialmente viável para o mundo todo como alimento, né. O teor de proteína ultrapassa o de qualquer outra fonte cultivada, então a indústria sim está muito de olho nesse tipo de cultivo, como uma proteína, né, opcional, uma proteína terapêutica muito interessante para várias finalidades, não só para alimentos, né, mas também para terapias, e aí a gente vai para um mar de necessidades aí em proteína, ok? E também, obviamente, precisamos pensar em fontes alternativas, não só para alimentação humana, mas também alimentação de animais. Esse trabalho, então, é de junho de 2022, está disponível nesse link. Quem tiver interesse pode me pedir, eu envio também. E aqui eu trago algumas imagens de como é esse tipo de cultivo, né, de bactérias e de algas na indústria, né, através de engenharia genética. Acredito que muitos de vocês nem imaginavam que era assim, né. Aqui são bioreatores de fotossíntese, lembrar que essas algas fazem fotossíntese, então é muito difícil mesmo com a engenharia genética, a nanotecnologia, a gente copiar a fotossíntese, né? O que é feito é realmente o cultivo da alga na melhor condição genética dela.
Olha o tamanho dessa fazenda de alga, pessoal. É impressionante, não é? São realmente, são fazendas muito, muito grandes, né, de produção, para a gente conseguir extrair o produto e encapsular ou colocar em embalagem e tudo mais. E aí, segundo essa literatura também super recente desse ano, questionando, né, se o FDA aprova como um alimento funcional, e o FDA se coloca a favor, ele se coloca fomentando a necessidade de muitos estudos ainda para afirmar aquelas frentes que eu acabei de comentar para vocês, mas que sim, é um alimento muito interessante, uma fonte proteica muito interessante, e que precisa ganhar um pouco mais de experiência científica para a gente utilizar da melhor forma. Mas ele aprova sim, e a aprovação do FDA ganha um selo de referência internacional. Porém, a Anvisa, assim como a FDA e a OMS, não aprovam o produto como uma medicação, uma ação terapêutica, tá? Eles não aprovam esse tipo de alegação, esse tipo de terminologia, né? O que eles aprovam é que é um suplemento, de acordo com a Anvisa, ela aprova como suplemento com alegação de saúde específica. O FDA aprova como suplemento seguro e a OMS oferece diretrizes e recomendações para uso. Lembrar que a OMS não aprova nem reprova, ela só comenta, né, sobre esses princípios que estão surgindo. Então, o que eles oferecem são diretrizes, recomendações e tudo mais. A comprovação científica ainda é insuficiente, como eu comentei, mas trouxe algumas análises para a gente conversar. Não há relatos de reações adversas. A única contraindicação é para pacientes com hiperuricemia, e é evitável, né, é contraindicada como uma alga em pacientes que têm alterações de tireoide, assim como gestantes e lactantes, por conta da concentração de iodo, e porque é um alimento possível aí de impactar na gestação, tá? Embora também acho que precisa ser mais estudado esse tipo de uso, porque alguns impactos podem até ser positivos nessa fase da mulher. Mas, enfim, a literatura ainda não recomenda o uso em gestantes, lactantes e pacientes com alterações em tireoide. E eu trago esse paper aqui também para a gente comentar, também super recente, ó, abril de 2023, em que eles estudam a percepção do uso da espirulina, a percepção dos tutores em dietas, né, com cães e gatos. As dietas sofreram adição de espirulina em várias concentrações ao longo de 6 semanas, e eles avaliaram principalmente a percepção do tutor frente aos resultados dos animais, né? E eu achei muito interessante esse trabalho, porque muita gente tem medo de oferecer alguns suplementos e dar algum tipo de reação no animal, mexer com o intestino, mexer com, ou, enfim, uma série mexer com uma série de sensações no animal e que a gente não conhece ainda 100%, né? É um nutracêutico, então ele pode ter efeitos colaterais ou não, enfim, as pessoas têm receios. Mas, como a gente viu, não há efeitos adversos e esse trabalho mostra o que pode acontecer, né? Tanto para melhora ou para piora no uso em alimentos para cães e gatos. Eles avaliaram 60 cães e 30 gatos por 6 semanas e utilizaram um input de doses variáveis ao longo desse período, né, como está aqui grifado para vocês, de 0,4 a 3,6 gramas por dia para cães e 0,4 a 1,2 grama por quilo de gatos. E eles fizeram, através de inquéritos para os tutores, avaliação de score fecal, frequência de defecação, se tiveram episódios de vômito e diarreia, se tiveram alterações lacrimais, alterações de pelagem, alterações de qualidade de pelo, como brilho, densidade, maciez, atividades do animal também, se ele ficou mais ativo, se ele ficou menos ativo, se isso não mudou, se sofreu alguma agitação ou ficou mais calmo, alguma alteração aí de bem-estar, né? Se tiveram algum desconforto ou
se tiveram realmente facilidade em ingerir, uma boa aceitação do produto. Então, foram análises muito variáveis de administração do produto com espirulina, tanto para cães quanto para gatos. E vale lembrar que, uma vez que o animal ingere um alimento com variáveis em concentração, a gente está estudando também esse tipo de concentração de posologia, né? Tem uma sugestão de posologia que eu vou deixar aqui para vocês, mas esse estudo também está dentro desse mínimo e máximo, né, do que a gente vê em literatura. Por isso, essa percepção é tão importante. E o que eles encontraram, né? Então, o verde mais escuro é em que o animal comeu sozinho, né, o alimento, sem precisar disfarçar ali de nenhuma forma, colocar carninha, ou colocar alguma cobertura, ou misturar de fato com o alimento. Então, notem que na semana 1, 2 e 3, eles tiveram uma aceitação muito positiva, espontânea, né? E o segundo lugar ali, tiveram que misturar com uma carninha, mas também comeram muito bem. Os animais aqui são cães, e na sequência a gente vai ver em gatos, mas notem que não houve uma grande dificuldade dos animais aceitarem espontaneamente, o que é muito importante. Aqui para gatos, mesma reação, né? Eles tiveram uma boa aceitação no começo, na semana 2 tiveram um pouquinho mais de resistência, mas ainda comendo bem e misturado ao alimento, e se mantiveram assim na semana 3, e principalmente no início do experimento, eles tiveram uma ótima aceitação. Aqui a gente vê as percepções sobre condição aí de bem-estar, tá? Então, atividade física, sedentarismo, a questão de se sentir bem, a questão de ficar mais calmo. Então, tanto para cães quanto para gatos. Aqui no primeiro gráfico em vermelho a gente vê em cães, né, e que tiveram aí um pouco mais de atividade física, né, um total de 52 cães se sentiram mais dispostos, fizeram mais atividade física. O sedentarismo não mudou, então quem era sedentário se manteve sedentário. Bem-estar também, né, sensação de bem-estar. E calma, também não houve grande significativa mudança, né? Não foi algo que impactou em deixar o animal mais calmo. Mas o que chama atenção é que eles se sentiram bem, se tornaram mais dispostos, né? E para gatos, essa sensação também ocorreu, né, com menos oscilação, mas fazendo com que os animais se sentissem mais dispostos. Ó, atividade física aumentou, sedentarismo, quem já era mais sedentário talvez tenha ficado um pouco mais, mas a sensação de bem-estar se manteve, mostrando que isso não impacta, não agita, não acalma, não deixa o animal mais preguiçoso, nada disso. O que mais me chamou a atenção foi essa avaliação. Essa avaliação mostra exatamente deixa eu ver aqui, ó. Sim, mostra o score fecal, tá? Então, nos cães, após aí a semana 1, 2 para a terceira, o score fecal ficou dentro do ideal, segundo a tabela de score fecal padrão. E ele se tornou ali um cocô firme, não muito rígido, colhível com facilidade, né? E o score 3 ali também com um pouco mais de umidade, mas se manteve principalmente no score 2, que é o score ideal. Então, poucos animais tiveram oscilação de score ideal e a maioria se manteve no melhor score. Para gatos, também. Gatos que eventualmente tinham mais dificuldade de evacuar, melhoraram essa condição intestinal e se mantiveram com fezes também bem formadas, não muito rígidas, colíveis. Então, isso eu achei muito interessante, porque conversa com aquela temática de desbiose, né? Talvez ela tenha interesse, tenha alguma influência na manutenção da biose, né? Então, algo que a gente também pode conversar. Já vi alguma coisa sobre isso, mas esses resultados realmente chamam bastante atenção da qualidade fecal. E aqui um trabalho falando sobre a influência da espirulina no sistema imunológico intestinal, tá? Aqui eles fizeram uma análise com 30 animais, tá? E fizeram 2 grupos, controle e teste, 8 semanas de adaptação e 42 semanas
de teste realmente, em que eles fizeram a vacina antirrábica, né? Fizeram a adaptação dos animais, a vacinação antirrábica e o acompanhamento por 42 semanas. E o que eles observaram foi que o grupo controle teve o estímulo, né? Teve a sensibilidade ali de IgA, mas que o grupo com espirulina teve uma sensibilidade muito mais rápida e forte, então uma produção maior de imunoglobulinas pós-vacinal. E não houve alteração fecal, não houve alteração de peso, não houve alteração de score nesse estudo, mas que a espirulina realmente estimulou mais a imunidade pós-vacinal desses animais. Bom, esse daqui foi um levantamento, né, uma revisão que estudou 37 literaturas, 132 citações de resultados obtidos pós-uso, também é um levantamento recente, né, é um levantamento que conversa também com outras análises, como EPA, DHA, crescimento e tudo mais, mas principalmente o consumo, né, de novos ingredientes aí da nutrição. E o que eles falam, né? Que esse tipo de composto, esse tipo de organismo tem potencial de enriquecer os alimentos e ter funções nutracêuticas, mas ainda precisa de mais estudos clínicos e estudos detalhados. Então, é um overview de como estamos, em que momento estamos, e que sim, temos muitas indicações de que é um organismo muito interessante, muito enriquecedor, com funções interessantes e comprovadas, mas que a gente tem sim que conhecer um pouco mais, estudar mais e extrair todas as propriedades que ele pode oferecer, tá? Mas então, nessa análise de 37 estudos, todos corroboram com essas funções que a gente está mostrando aqui, né? E embora a gente precise de mais estudos clínicos, os que a gente tem visto são realmente estudos muito interessantes. Em pet food, né? Vamos falar agora da nossa casa, de onde a gente mora ali, né? Como a gente lida com o nosso paciente, principalmente quem trabalha com nutrição ou está de alguma forma ligado a ela. A gente sabe que existe uma demanda, né, muito alta de novas soluções em proteínas, novas soluções em qualidade, e que cada vez mais a indústria e a ciência buscam, né, respostas para pacientes com problemas alérgicos, dermatológicos, e, enfim, fontes alternativas e fontes sustentáveis. É uma fonte de proteína de alto valor biológico, de alta qualidade, e que torna benéfica, né, a saúde muscular e energética dos pets. Lembrar que isso é algo que é primário numa formulação, então a gente quer oferecer uma proteína de alto valor biológico, uma proteína de alta utilização, biodisponibilidade dentro de uma fórmula, né? E que não seja só um produto, que tenha outras propriedades e que, enfim, possa enriquecer e contribuir para aquele produto ser realmente inovador, né? Contém muitas vitaminas, como a gente viu, que são essenciais, a cobalamina, minerais como ferro, que podem melhorar a saúde geral dos animais. É riquíssima em antioxidantes e eu acho que posso afirmar que o grande diferencial das algas é ser rica, né, em ficocianina, em xantinas, que são realmente fortalecedores do sistema imunológico. A gente busca muito o uso de antioxidantes na doença, eu falo na doença, na saúde, no crescimento, na fase geriátrica. Os antioxidantes são, sim, hoje muito estudados, até para quebrar alguns tabus e entender de fato como eles funcionam. E as fontes naturais são as fontes mais interessantes, biologicamente falando, né? Então, na alimentação de cães e gatos, a gente tem essas diretrizes, esse foco, né? Alguns proprietários buscam também a espirulina, né? Porque relatam que ela melhora a saúde de pelagem. Então, produtos que tenham espirulina têm também essa aprovação de tutores. Como eu comentei, né? Os beta-carotenos agem diretamente na saúde da pele. Eles são precursores da vitamina A, então, tanto para cães quanto para gatos. Os antioxidantes e nutrientes da espirulina podem ajudar ao sistema imunológico dos pets. Então, os tutores também questionam a gente, né? O que mais que eu posso fazer? Eu tenho um animal que está com algum problema crônico, eu tenho um filhote, eu tenho um animal em janela imunológica, eu tenho um animal fazendo químio, o que mais que eu posso fazer?
né, para fortalecer o sistema imunológico desse paciente. Aqui é uma sugestão de dose, tá? Encontrada em literatura também, que conversa com o trabalho que eu apresentei para vocês. Mas acredito que o grande foco da palestra hoje não é dose, não é fazer uma prescrição isolada, em si entender quem é a espirulina, onde ela atua, como eu posso, enfim, melhorar de alguma forma a nutrição de cães e de gatos. E claro que a gente quer sempre que a tecnologia esteja dentro do consultório, né? Eu admiro muito quando a ciência e a indústria conseguem trazer isso num produto. Eu trabalho com alimentação natural, mas conheço muitas indústrias e sei que existe um fundo científico muito sério que traz e conhece essas tecnologias que a gente encontra mundo afora. Como a gente viu fazendas, né, de engenharia genética e de fazendas de algas, né? Faz sentido conhecer essas tecnologias, faz sentido trazê-las para a medicina veterinária e utilizar da melhor forma, utilizar dentro do que há necessidade no nosso paciente, conhecendo as suas limitações e também conhecendo as suas propriedades. Então, dentro dessa tecnologia toda, o que eu gostaria de deixar como mensagem para vocês é que a base da dieta precisa ser sempre completa e balanceada. Isso eu falo todos os dias aqui no consultório. Precisa ser completa e balanceada, com ingredientes de alto valor biológico, com boa digestibilidade, a fim de atender às necessidades de cada animal. Isso é um mantra, gente, isso é uma verdade universal. Porque se a base não for bem feita, é como o teto de uma casa, né? Se você não faz uma laje firme, bem feita, uma hora ela vai ceder e você vai perder todo aquele trabalho. Como todo nutriente estratégico, e sim, a espirulina é um nutriente estratégico, é um nutracêutico, deve haver objetivo e necessidade. Então, entenda qual é a necessidade do seu paciente, qual é o objetivo de fazer uso desse nutriente, para que você tenha sempre um horizonte, né, um norte para ser alcançado. Né? Sempre, toda suplementação estratégica, todo uso de nutracêutico, pelo menos o que eu converso com os colegas e tento passar aqui nas minhas palestras é que você tem que entender para que você quer e aonde você quer chegar com aquilo, né? E, obviamente, com a base muito bem feita, uma dieta com altíssima qualidade antes de inserirmos algo estratégico. A ciência busca dia e noite trazer novos recursos. A indústria busca aplicar esses novos recursos de forma segura e adaptar ao consumidor. Então, não é fácil dar um comprimido para um gato, não é fácil dar uma cápsula para um cão, certo? Eu entendo a dificuldade de vocês, eu sei como no nosso dia a dia. Então, cabe à indústria, né, trazer essa tecnologia de uma forma adaptada, de uma forma fácil de ser ingerida, em doses corretas e que tenham suas propriedades preservadas, né? Lembrar que a inovação e a tecnologia são ferramentas, volto a repetir, a inovação e a tecnologia são ferramentas que andam ao lado do médico veterinário. Não queiram voltar lá para a época das cavernas, a gente não está nesse momento na nutrição de cães e gatos, a gente não está olhando para o ancestral, a gente está olhando para frente, a gente está olhando para tecnologias, inovações e tudo que a gente pode utilizar para melhorar a qualidade de vida, saúde, longevidade, prevenção. Então, sim, aliados à tecnologia, à inovação, nós vamos melhorar a nossa conduta terapêutica, os nossos resultados com os pacientes. Não seria diferente, né, aliar essas duas ferramentas na nutrição de cães e gatos, né? Então, vamos para a novidade. A Farmina trouxe a linha ND Espirulina para cães e para gatos e de portes diferentes. Ela é a única no mercado que oferece alimentos completos contendo a espirulina na composição. E como eu disse anteriormente, a espirulina é um superalimento para pets e esses benefícios estão ligados à ficocianina, que é um composto que junto com a clorofila regula a atividade dessa alga. E os benefícios, como a gente comentou, são ser rica em proteína, ricas em aminoácidos essenciais, potencial antioxidante, vitaminas do complexo B.
E vale lembrar que, além desse produto, a Farmina trabalha com proteínas de alto valor biológico com todos os selos que a gente já conhece e é uma inovação no cenário de pet food. Então, acho válido vocês conhecerem esse produto, me contarem depois como foi a experiência de vocês nos pacientes. E quero deixar aqui o meu muito obrigado. Aqui estão os meus contatos, a forma de conversar comigo. Eu estou todos os dias na Rádio Mix. Quem tiver dúvidas, estou à disposição. Existem outras algas também muito interessantes que a gente pode conversar em outro momento. E mais uma vez, obrigada à Farmina e à VetSmart pelo convite e muito obrigada também pela sua atenção até aqui. Uma ótima noite para todos.